Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Paulo. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade e hoje vamos dar início ao 8º passo da nossa oficina de sobriedade, seguir a palavra de Deus. Vamos dar mais uns instantes para que as pessoas possam adentrar. Nosso passo de hoje, lembrando que a nossa oficina de sobriedade é a junção da nossa oficina de contemplação, juntamente com o programa do Dr. Augusto Cury, que se chama 12 Semanas para uma Vida Melhor. Esse programa justamente é para fortalecimento emocional das pessoas. Esse programa ele divulga em livros, é divulgado, e justamente é em grupo. Por isso que nós aplicamos a nossa oficina de sobriedade tanto o fortalecimento espiritual quanto o fortalecimento emocional e sentimental das pessoas. Na verdade, nós partimos do princípio que as pessoas, quando estão acometidas com dependências, com a ingestão de remédios, por exemplo, demasiados, sem controle médico, quando estão com ansiedade, com depressão, justamente quando há desequilíbrios emocionais. Ou seja, existe um fator chamado dependências emocionais, onde a pessoa fica muito ligada a um certo fator da vida, a algo que justamente engessa a vida dela, que ela acaba vivendo daquele a fazer, daquele procedimento, daquilo que está cercando a sua vida. E isso faz com que a pessoa, à medida que aquilo não vai funcionando, não certo, ela começa a ir perdendo o controle, desequilibrando as suas funções mentais, psiquiátricas, psíquicas, emocionais, né? E lógico, vai se distanciando da fé. E justamente o nosso programa é para impedir que a pessoa fique tomada por por essas propostas que o mundo nos dá, que a gente acha que a gente depende delas. E, na verdade, isso não acontece, né? Isso não acontece. Estou arrumando aqui, vai estar fazendo uma transmissão também na nossa página do Facebook, Pastoral da Sobriedade, Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. E também estamos fazendo transmissão pelo Instagram, pela página VPR, _ Diga Não às Dependências. Mais uns instantes. A gente entrou um pouquinho antes, justamente porque eu não estou hoje, estou em viagem, hoje estou na casa de parentes, estou em Taubaté, e justamente hoje precisa de um pouquinho de teste para a gente entrar e fazer um bom trabalhinho, ok? Mais uns instantes, a gente está vendo aqui as entradas. Vamos começar nosso trabalho. Vamos fazer nossa oração inicial. Lembrando com a oração de São Bento. Nós justamente fazemos em latim a oração e depois fazemos em português. Muita gente me pergunta por que a gente fala em latim as orações. Cá entre nós, o cara lá de baixo, ele não gosta da língua da igreja. Então, quando a gente começa a fazer em latim, a gente começa a deixar nosso ambiente muito melhor, mais temente a Deus, mais ligado a Deus. Amém? Cruz do Santo Pai Bento. Cruz Sancti Patris Benedicti. Cruz Sacra sit mihi lux, non dracos sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mali quali libas ipsi veneno bibas. Cruz Santa seja minha guia. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu teu próprio veneno. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso passo do Dr. Augusto Cury, que nós fazemos daquele programa de 12 semanas, é a arte de ouvir e dialogar. Justamente a gente faz uma leitura do Evangelho, que mais ou menos se encaixa com o que o programa que nós estamos fazendo, justamente dando exemplo de como Jesus age com relação ao passo que o Dr. Augusto Cury aplica.
Lembrando que o Dr. Augusto Cury se baseia justamente no controle emocional de Jesus perante as situações que ele vivia. Justamente para mostrar para nós como a gente pode lidar com as situações de piso que a nossa vida nos impõe. A arte de ouvir e dialogar, oitavo passo, oitava semana. A arte de esvaziar para ouvir o que os outros têm, para dizer o que não o que queremos ouvir. Capacidade de se colocar no lugar dos outros e perceber as suas dores e necessidades sociais. Penetrar no coração psíquico e desvendar as causas da agressividade, da timidez, da angústia, do comportamento estranho. Interpretar as palavras que não disseram e as imagens que não revelam. Ter as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. Essa é a arte de ouvir, a arte de dialogar, a arte de falar de si mesmo, trocar experiências de vida, revelar sofrimentos do coração, ser transparente, não dissimular os sentimentos e as intenções, não ter vergonha de suas falhas nem medo dos seus fracassos, respeitar os limites e conflitos dos outros, não dar respostas superficiais, diálogo interpessoal que cruza com os mundos psíquicos e implode a nossa solidão. A leitura do nosso Evangelho hoje é João, capítulo 4, versículos de 5 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Chegou, pois, na cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. E por volta do meio-dia, veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se conheceste o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber eu nunca mais terá sede, porque a água que darei se tornará nele numa fonte de água jorrando para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem não conhece nosso passo, hoje a gente faz um resumo da entrada do nosso passo, como nós fizemos anteriormente, e com a leitura do Evangelho, a gente, em grupo, faz algumas questões para serem discutidas. Justamente as perguntas são essas, ou os questionamentos são esses. A arte de ouvir e dialogar é a capacidade de ouvir sem preconceito. Quando você escuta alguém, procura se colocar no lugar dele e ouve o que quer ouvir. É interessante essa colocação, pois quando você vê uma pessoa murmurando, reclamando ou tendo problemas na vida, mesmo que você achar que aquilo seja uma, entre aspas, besteira, você consegue se colocar no lugar da pessoa para entender aquele sofrimento que ela está tendo? É interessante essa projeção que nós podemos fazer nela, ou nessa pessoa que está sofrendo, pois para nós pode ser uma coisa fácil de superar em muitas situações, mas para aquela pessoa não, é um sofrimento, é uma agonia muito grande. Aquilo está fazendo essa pessoa sofrer muito.
Isso pode trazer para ela muitas agruras, ansiedades, depressão. Por exemplo, nós estamos vivendo essa época de pandemia. Nós estamos vivendo uma época de pressões. Então, essa pandemia acarretou desemprego, carestia, falta de recursos, desespero, isolamento social, isolamento psíquico, emocional. Como proporcionou? Então, a gente tem que entender que muitas pessoas podem até sobreviver e achar que isso é banal, vou superar. Perdi um emprego, vou buscar outro. Estou com falta de dinheiro, vou negociar e vou buscar os recursos em outro lugar, em outra ocasião. O isolamento social eu vou estudar, eu vou ver filme, eu vou tentar conversar com as pessoas à distância, vou usar a tecnologia para tentar ter comunicação com os outros, vai procurando soluções. Mas tem outras pessoas que não têm essa facilidade. Emocionalmente elas ficam fragilizadas, ficam emocionalmente tristes, ficam emocionalmente dependentes daquela situação que viviam antes. Poderiam sair, poderiam passear. Até o fato de usar uma máscara que impede nossa oxigenação normal do nosso cérebro pode nos causar muito desconforto. Você já quer tirar aquela máscara, já quer tirar aquele negócio que sufoca, quando você está andando na rua, você puxa aquela máscara, né, tentando respirar um pouco mais. Aquilo é desagradável. E muitas pessoas sentem muito isso. Muitas pessoas sentem mais em demasia que as outras. Às vezes por situações de sufocamento anterior, algo que psicologicamente elas continuam aquele sufocamento. E essas sensações hoje novas, embora não estejam relacionadas de uma forma racional com aquilo que ela viveu, faz a memória dela, que a memória fica aqui atrás no cérebro, tá, gente? Por isso que eu estou apontando aqui. Fica aqui bem na basezinha do cérebro, perto da nuca, né? Faz a pessoa começar a reviver aquelas sensações de agonia, de desespero, de mágoa, de ressentimento. E isso pode fazer com que as pessoas comecem a ficar doentes, comecem a ficar no seu trilho, comecem a ficar perturbadas. Ansiedade pode provocar depressão, pode provocar transtornos, pode provocar dependências, não só dependências de droga e álcool, cigarro, mas pode procurar a que a gente chama de farmacodependência, ou seja, a dependência de remédios. Muitas vezes tem pessoas, por incrível que pareça, que vão em 3, 4 psiquiatras para pedir doses excessivas do remédio e ela fica se automedicando sem que os médicos fiquem saber. É muito lamentável, é triste, porque elas querem conseguir receitas para tomar o remédio do jeito que elas querem tomar, não como a recomendação médica indica. Ou seja, a pessoa está sofrendo tanto que ela começa a recorrer aos entorpecentes. Isso é muito triste, isso é muito duro. Isso é uma dependência que está se instalando na pessoa. Né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, tomar o remédio de forma desordenada pode causar alucinações, pode agravar problemas psíquicos e psiquiátricos, como também pode levar até ao suicídio. Como a gente está ouvindo muito nas notícias, que os índices de suicídio estão aumentando em demasiado. Que tristeza, né? Que coisa lamentável. Como é triste isso. Então, a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio emocional. O primeiro passo é justamente a gente tem que entender que nós somos líderes de nós mesmos. Nós não podemos deixar o mundo nos tomar. No evangelho que a gente leu, justamente, quando a gente continua o evangelho, que nós vamos fazer a continuação dessa leitura, existem comentários da mulher que tomava água, do poço que está conversando com Jesus, que Jesus capta aquilo que ela tinha de problemas sociais, psicológicos, mas na verdade ela mesma aponta uma dificuldade pela dificuldade social que se apresentava naquele momento. Ela era samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos. Como é que um judeu conversaria com uma samaritana? Então, quer dizer, ela já estava deprimida, ela já estava depressiva, ela estava esperando um conforto.
seja de quem fosse, né? Por sorte dela, teve um encontro com o nosso Deus, né? Que dádiva, né, que ela teve. E ela teve esse encontro e começou a refletir, começou a ter essas benesses, né, de capital que Jesus, das lindas propostas de Jesus. Um outro questionamento que a gente pode colocar, um outro item numa discussão em grupo. A arte de dialogar é a arte de falar de si mesmo, trocar experiências da vida. Você tem medo de falar de si? Tem medo de ser criticado, julgado, incompreendido? Muitas vezes, muitas pessoas têm ideias maravilhosas para fazer empreendimentos, fazer grandes negócios que poderiam beneficiar muitas pessoas, mas não fazem por quê? Tem medo de errar, tem medo de sofrer críticas, tem medo de não dar certo, tem medo de não ter aquele apoio. Tem um monte de coisas que não tem como praticar, né? Dá licença só um pouquinho, gente. Olha que a sua meta. 9463. Tá? Desculpe, viu, gente? A mulher tá pedindo aqui, a gente vai pedir um lanchinho, né? Tá? Depois a gente vai jantar e ela vai pagar meu lanchinho, né? Então tá certo. Tá desculpado. Voltando ao assunto. Então, justamente, muitos empreendimentos não são feitos justamente por causa desses pormenores. Justamente porque as pessoas são inseguras. E, às vezes, vão fazer empreendimentos sem muito planejamento, né? Sem algum devido alicerce, não só de conhecimento, mas como uma base financeira, uma base, uma sociedade, coisas que um negócio começa e começam a ter desespero para ter o retorno financeiro porque as contas chegam. E muitos empreendimentos vão por água abaixo com ideias maravilhosas, justamente porque começa de uma forma insegura, começa de uma forma que a sociedade já está impondo e a pessoa vai se tomando por aquilo que o mundo fica impondo. Então, a gente tem autocrítica para saber quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Saber lidar com seus defeitos, saber aprimorar sua vida, e enaltecer suas qualidades e confiar nas suas qualidades. Isso é ser líder de si mesmo. O mundão vai fazer um monte de proposta para você. O mundão não quer que você viva. O mundão não vai chegar para você e falar: olha, meu querido, eu estou trazendo todos os recursos possíveis para isso. Não vai fazer. Pelo contrário, o que o mundão pode te fazer é crítica, cobrança, te oferecer porcaria, como droga, né? Que vai te oferecer desespero, vai te oferecer notícia ruim. Nossa, como até as próprias redes sociais que estão nos ajudando agora a fazer essa transmissão, como as redes sociais estão promovendo divisões. Justamente por aqueles algoritmos, né? Que vão colocando e vão dando as preferências de pessoas que a gente gosta de ter nos nossos perfis de Facebook e de Instagram. Aqueles que são a favor do partido A, do partido B, são a favor do azul e não são a favor do vermelho, aqueles que são a favor do vermelho e não são a favor do verde. E isso vai promovendo divisão. Gente, divisão é coisa do bicho, é coisa do encardido. Aliás, a palavra diabolos vem do grego, justamente significa divisão. A promoção da divisão, justamente, é a promoção do bicho. Não vamos entrar nessa não, gente. Quando a gente fica tomado pelo mundo, indo para o caminho A, caminho B, porque aquele é ruim, fica, entre aspas, demonizando as pessoas que estão à nossa volta, a gente justamente está fazendo o que o bicho quer. Briga, contenda, ira, né? Vaidade. A gente começa a cometer pecado. Adoece. Pecado adoece. Pecado deixa a gente doente. Né? Então vamos tomar cuidado com isso que vai estar propondo. As notícias, então, nossa senhora. As notícias são tão ruins, mas tão ruins, que quando estava na primeira fase da pandemia, estava dando uma notícia que em Nova York não tinha nem onde enterrar gente, tanta gente estava morrendo por causa do Covid, que não tinha nem caixão. O prefeito de São Paulo foi comprar um monte de caixão, e desnecessário, que não está usando até agora.
Aí vai falar assim, nossa, ele é incompetente, ele é isso e aquilo. Não, ele estava se prevenindo. Não estou defendendo, tá, gente? Não estou julgando. Mas você vê como as notícias contagiam de uma tal forma que até as autoridades públicas ficam confusas. As autoridades estão lidando com um problema muito complexo, gente. Não é uma coisa. Lidar com vida humana é muito difícil. É muito complicado. A nossa pandemia, na verdade, a primeira coisa que ela adoece não é nem. Ela adoece as pessoas, mas na verdade ela adoece muito o sistema público de saúde. E isso os governantes ficam preocupadíssimos. Então, por isso esse pânico todo, e obrigatoriedade de vacina, não obrigatoriedade de vacina, e tem os direitos humanos, tem os direitos civis, tem os direitos não sei o quê. Mas essa confusão, todas essas polêmicas todas, só fazem para dividir e deixam as pessoas agoniadas. Isso não pode acontecer, a gente não pode tomar. A gente não pode ser tomado por isso. Né? Vamos tomar cuidado. Como está seu relacionamento conjugal? Você tem sido um livro aberto para quem você ama? Estão faltando elogios e sobrando críticas? Você tem feito pequenos gestos para encantar o seu cônjuge? Vamos falar de família agora. Olha só, muita gente está falando que tem gente se separando porque agora que não estava podendo ir trabalhar, estava tendo que ficar mais em casa, então a convivência estava ficando insuportável, então é melhor ir embora. Olha só. Ainda mais para nós, Igreja Católica, nós somos católicos cristãos, que o divórcio, para quem é católico cristão, gente, você sabe que divórcio era da época do Moisés. Jesus Cristo falou que Deus uniu, o homem não separa. É lógico, existe a separação do cânon da Igreja Católica, existem processos para isso, alguns são reconhecidos, outros não, critérios assim, feitos, mas não é essa discussão. Mas veja bem, olha só que absurdo, ao ponto que todas essas pressões, às vezes de falta de emprego, falta de dinheiro, etc., as pessoas ficam dentro de casa e começam a degladiar tudo. Então, oba, era melhor ir para a rua, que aí eu tinha mais felicidade que dentro do seio da minha família, junto com os meus filhos. Então é sinal que a vida estava errada já há muito tempo, né? Já estava errado faz tempo. Né? Aí chega lá, aí depois vai fazer a confissão, padre, mandei meu marido pra rua, que eu não aguento mais ele em casa. Aí vai fazer essa confissão pro padre, manda ele pra rua, daqui a pouco ele vai e não volta mais, né, minha filha? Ou aquele marido, né, eu vou pra rua que eu não aguento mais a minha mulher. Aí vai lá pra rua, vai encontrar bebedeira, aí vai encontrar, né, coisa que não presta, aí pode cometer adultério. O mundão, né, a proposta do mundão, divisão. Proposta do mundão, coisa ruim, como que eu falei antes, o mundão não vai propor para você felicidade Shangri-La. Não vai. Tome cuidado. Vamos surpreender. Vamos tentar resolver nosso problema dentro de casa. Vamos lavar nossa roupa suja dentro de casa. Como está seu relacionamento com seus filhos? Você critica muito? Tem cruzado a história com a deles? Tem parado para ouvi-los? Conhecer seus sonhos, seus temores, suas angústias? Eles o conhecem? Conhecem suas metas, sucessos, fracassos, lágrimas? Isso, gente, é fundamental. Essa história do filho é perigosíssima. Quando a gente não tem essa resenha e faz para poder alcançar os filhos dentro de casa, ainda mais as crianças, os adolescentes, com todas as propostas imundas que o mundo está dando, né? Sexualidade regrada, homossexualismo, droga. Se você não tiver esse tempo para fazer essas perguntas para os seus filhos, o mundo vai querer cuidar. E o mundo cuida desse jeito que eu falei. Nós, na Pastoral de Sobriedade, a gente trabalha com dependência química há 15 anos. E é clássico. A gente encontra crianças que se perderam. Eu já vi adolescentes de 12 anos já falando como se fosse um traficante, rasgando bolsas de senhora de idade para poder roubá-las para pegar droga. E o pai não era pobre não, gente. E o pai era trabalhador, estava estabelecido,
Não é um problema de pobreza, não. Ou seja, será que o pai perguntou? Não vou julgar o pai. Mas a gente se descuida mesmo, né? Naquele foco de ter que sustentar a família, né? Às vezes a gente esquece. E o mundão vai propor isso, vai propor porcaria. O mundão vai propor lixo. Não vamos deixar nossas crianças à mercê do mundão. O mundão não dá nada. O mundão só vai propor porcaria. E ainda mais agora, que quanto mais aliciado e tem idade, melhor ainda para levar. Vamos entrar nessa, né? O mundão é triste. Já pensou? Seu filho chegar para você numa reunião de autoajuda, de grupo de autoajuda, e falar que está rasgando uma bolsa de uma senhora de idade para roubar dinheiro, para pegar droga? Vocês já imaginaram que choque? Então isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Essas perguntas a gente tem que fazer para os seus filhos. A gente tem que ser amigo dos filhos. Não é dar bronca nos filhos, falar, eu sei muito mais, então ele tem que me respeitar e acabou. Vai devagar. Vai devagar. Tenta. Lembra daquela história de ficar no lugar dele? Nós já fomos adolescentes. Né? Nós já tivemos a idade deles. Vamos ficar um pouquinho no lugar deles. Vamos lembrar daquela época o que a gente era, na idade deles. Vamos tentar chegar perto deles. Isso é bom. A mestre dos mestres não tinha vergonha de falar de si. Não tinha medo das angústias. Existe alguma dor emocional, conflito sobre o qual você gostaria de falar e não tem conseguido? Isso é importante. Nós vamos fazer uma oração final depois. Isso é muito importante, gente. A gente quer botar para fora, né? E muitas vezes o sacramento da confissão é fundamental para isso. Os padres estão lá justamente para nos ouvir. Eles fazem o papel de Jesus naquele momento. Tem coisa que às vezes a gente tem que soltar, tem que botar para fora, a gente tem que jogar aquele lixo que a gente está sentindo. Isso é muito mal, isso é muito ruim. Vamos jogar para fora isso. Vamos pedir para Deus nos conduzir, nos ajudar a respirar, a jogar aquele lixo para fora. A gente aprender a perdoar a si próprio, principalmente. Isso é fundamental. Né? Isso daí é algo que transforma. Nos pode fazer um novo rumo, um caminho de conversão maravilhoso. O sacramento da confissão é importantíssimo. Ou se não, falar com um amigo. Mas é lógico, gente, não, quando a gente fala falar com um amigo, pode ser até com o terapeuta, pode ser com o seu médico de confiança, mas aqueles que, por exemplo, estão com vício de remédio, não vai falar com o farmacêutico, né, no balcão. Aqueles que estão na droga, não vai falar na boca falar da sua vida. Aqueles que estão com vício de dependência, não é o dono do bar, o barman que vai resolver sua vida. E tem gente que acha que esses caras, ou aquele amigo do boteco, aquele amigo de bebedeira, que você fica pagando bebida para ele te ouvir, ele não é teu amigo. Né? Sabe quem que é o nosso amigo nessa hora? Nessa hora de desconforto? Jesus. Você fala com Jesus? Ele quer te ouvir. Por mais porcaria que você faça, ele quer te ouvir. Ele quer te dar a misericórdia dele. Ele só não te dá misericórdia quando você não quer receber misericórdia. Né? Que tem gente que, Deus não me ajuda. Mas como vai te ajudar se você não vai a Jesus? Se você não pergunta nada para Jesus? Se você não chega em Jesus? Não vai rezar? Rezar é fazer uma relação íntima com Deus. Você reza. Mas não é pedir, eu quero $1 milhão, que eu quero ser milionário. Isso daí Deus não vai fazer, querido. Eu quero casar com a mulher mais linda do cinema. Também não vai ser isso que você vai ganhar, querido. Não é isso não. Olha, eu quero o artista mais lindo do mundo, eu quero aquele saradão rico para eu casar. Tem que ser saradão e rico, tá? Mas nem que se você afogar o pobre do Santo Antônio, botar a cabeça para baixo, botar o menino Jesus lá dentro, folgar no copo d'água, não vai acontecer, querido. Isso não vai rolar, não. Não é isso que Deus quer para você. Né? Não é assim. Não são esses pedidos
Jesus está lá para ter um plano de Deus para você. Quando você nasce, Deus já arquitetou mais ou menos o teu caminhar aqui dentro, né? Nesse mundo. Se você desviar muito dele, né? Não é esse encontro da felicidade. O encontro da felicidade é justamente você estar satisfeito, autorrealização. Não é dinheiro, não é posição, não é o que importa. A realização da nossa vida está justamente em se sentir bem com o que você faz. Isso é autorrealização. Não importa se você ganhou muito dinheiro ou pouco dinheiro com isso. Você teve muito sucesso ou pouco sucesso. O sucesso tem que ser para você. Isso é ser autor da sua própria vida. Isso é dominar o palco da sua vida. É o que a gente sempre propõe nos nossos passos aqui. Né? Fazendo a continuação do nosso evangelho, para elucidar melhor o que nós estamos falando aqui. A mulher disse então a Jesus: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha mais que vir tirar água. Jesus disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Ela disse: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste cinco maridos. E os isso é verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, e vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que está falando contigo. Muitas vezes a gente não vê nem Jesus perto da gente. A gente não vê o Messias, a gente não vê a verdade, a gente não vê o caminho, a gente não vê a vida. Está ao nosso lado, a gente não vê. Às vezes até pedimos, e pedimos certo. Veja a vida dessa mulher como era dura. Na verdade, essa mulher pertencia a uma casta, e muitas vezes tinha muitas mulheres que ou os maridos morriam, ou os maridos deixavam delas. Era o famoso divórcio de Moisés, que Jesus tanto brigava. Só que as mulheres naquela época, elas não tinham conhecimento de nada, eram analfabetas. Só que quando eram abandonadas, elas tinham que levar os filhos. Como sustentar seus filhos sem ter conhecimento de nada? Ser uma mera dona de casa que muitas vezes aqueles quitutes maravilhosos que ela não tinha nem como adquirir para poder fazer, para poder vender, nem sempre era do agrado dos. E não tinha aquele costume de comércio para vender certas coisas. Elas não tinham nem noção de como fazer isso. Qual que era a solução? Se prostituir. E muitas vezes elas eram prostitutas de leprosos, que às vezes tinham recursos, mas ninguém ia querer. Elas tinham que se submeter a ser prostitutas de leprosos. Era muito o caso dessa samaritana. Veja o acolhimento de Jesus perante esse sofrimento dessa mulher. Olha que situação que essa serva de Deus, essa nossa irmã, estava sofrendo. E Jesus veio ampará-la naquele momento.
Que coisa triste. Olha que vida dura que ela estava sofrendo. Aí ela revelou, botou para fora, né? Jesus já tinha captado, de forma profética, o que estava acontecendo com ela. E ela se abriu, confessou. Queria água viva, ela entendeu o que era água viva, que Jesus estava propondo, que Deus estava dando para ela. Salvação. Você acha que ela ia querer se submeter a ser uma prostituta de leprosos? Claro que não. Né? Era um desespero social. Por isso Jesus nunca aprovou o divórcio. Porque ele sabia que as mulheres ficavam nessa condição lamentável. Nessa condição de degradação total. Por isso que Jesus falava, não, que Deus uniu, o homem não separa mais não. Você ficou com ela, agora você vai aguentar. Jesus era defensor das mulheres. Jesus é um grande professor de direitos femininos. Por isso que ele socialmente não era bem quisto. Por isso que ele terminou na cruz. Você acha que o mundão ia gostar? A sociedade não aprovava defender mulher. Mulher não é nada. É só para gerar filho e cuidar deles. Acabou. Tanto é que tem um evangelho, o costume social, que era da divisão dos cinco pães e dois peixes, fala. Fala as mulheres e crianças, que elas não eram nem contadas. Mulher, infelizmente, não tinha direito social. Olha que sofrimento que elas estavam tendo. Por isso que Jesus falou, não, Moisés instituiu o divórcio justamente pela dureza do coração. Porque, na verdade, naquela época de Moisés, que só para direcionar, gente, em termos de tempo, Moisés viveu 800 anos antes de Jesus. 800 anos antes. Então, na época de Moisés, era mais duro ainda. Na verdade, eles não jogavam fora, não. Eles matavam mesmo. Então, Moisés instituiu o divórcio, por isso que ele fala da dureza do coração de vocês, justamente para eles não matarem as mulheres. Senão, não inventava uma traição, morria na pedra, acabou, me livrei, agora eu vou pegar outro. Era pior ainda. E Jesus veio com essa inovação social, 800 anos depois, justamente falando, não tem que separar, não. Por isso que o divórcio, para a nossa igreja, para a igreja católica, não é uma coisa viável, não é uma coisa permitida. Né? Hoje as mulheres são diferentes, estão brigando e tal. Quantas vezes a gente ouve que mulher ganha menos que homem em certos setores, menos oportunidade, são mais dispensadas, até devido ao problema da gravidez. Quantos direitos sociais que as mulheres conquistaram e muita gente não cumpre? Acha que está muito diferente? E a mulher sempre vai com os filhos. Para as viúvas também tem que ser protegidas. Quantas? Então, gente, não está muito diferente, não. Não é assim, não. Mulher, quando passa um processo de divórcio, quando é mãe solteira, sofre muito. Sofre muito, ainda sofre muito. O bom é que as mulheres são muito mais articuladas que nós homens, né? Tem até um livro muito interessante, que eu até indico para muita gente, para saber a diferença entre homens e mulheres, né? É um livro do educador Isamitiba, ele já falei. Comprem esse livro. Justamente é para casais. Justamente é um livro que dá as sutis diferenças entre homens e mulheres. Aliás, é uma leitura divertidíssima, né? Vale a pena ler. É muito interessante. As mulheres, ele fala que são como tentáculos de polvo, né? São mais curtos, mas olham para todos os lados, né? Tem uma visão periférica maior, elas lidam mais com os problemas ao mesmo tempo, né? Já o homem não, ele tem uma visão em tubo. Ele é mais profundo para resolver os problemas, mas é só o único. Ele não tem muita diversificação. É aquela velha história, né? Até tem aproveitando de uma religião cristã, mas um pastor, palestras para casais interessantes que ele fala, né? Que a mulher, quando fala para mim, pega a manteiga na geladeira, eu não sei onde que tá, não tô achando. A mulher, sem olhar, assim, pega a manteiga e já dá para ele, né?
E você fica com cara de ovo. Cara, isso é uma palestra muito divertido, né? E ele fala, gente, a gente fala mal de mulher, as mulheres têm uma resistência fantástica. Você imagina um bicho que sangra todo mês, sangra 4 dias e ainda briga com você, fica quieto. Bicho forte. Mulher é forte, gente. Muito forte. Então, imagina, sangra todo mês, 4 dias, ainda sangra pra caramba e tá lá brigando, tá lá ranzizando e ainda briga com você, ainda fica com raiva. E ainda você assim, senhora. É uma brincadeira, desculpa as mulheres, mas pode mostrar a força de vocês. Eu faço palestras divertidinhas, mas ele cita aí uma delas, assim. Então, gente, é isso aí. Vamos falar sobre as nossas práticas durante a semana. Esses afazerezinhos durante a semana, depois de tudo que eu te comentou, justamente para a gente trabalhar isso, praticar isso durante a semana, não esquecendo sempre, fazer uma resenha própria, olhar para dentro de nós, saber a hora certa de soltar, saber a hora certa de exprimir nossos sentimentos, nossos equilíbrios. Não vamos deixar as coisas saírem do prumo, né? Deixa eu ver se a gente conseguiu entrar aqui. Que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Quem que tá aqui com a gente? Dona Ana, boa noite, seja bem-vinda. Né? Maria Aparecida Borges de Luca, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu tô com uma internet diferente, a gente tá um pouquinho lenta para nós aqui. Eu não tô conseguindo entrar. Tô vendo que tem muita gente aqui no site, na paróquia, tá vendo assim. Mas sejam bem-vindos. Vamos fazer nossa resenha semanal? Vamos fazer um relatório dos diálogos com pais, cônjuges, filhos, amigos, alunos, colegas. Que nota você dá para cada grupo citado? Ou seja, qual é o teu nível de diálogo com esses grupos? Com sua esposa, com seu cônjuge, com seu marido, com seus filhos, com seu colega de trabalho, seus amigos, seus conhecidos? Que nível de relacionamento que você tem? Relacionamento saudável, tá? Não é relacionamento de comprar pinga em bar, não. Tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Amigo de pinga é lá no bar, quando você está saindo de casa, que eu te falo muito para os nossos dependentes, né, para familiares dependentes. Ah, ele preferiu ir para o bar? Você não tem direito a roupa lavada, você não tem direito a janta, você não tem direito a cuidado. Você preferiu o bar do que a família? Ah, mas eu sou dependente, eu não aguentei. Opa, você não aguentou? Tudo bem, mas vamos apresentar para você então o caminho correto. Quem vai te livrar disso aí é a sua família. É a tua força familiar. Não é o amigo do boteco lá que está esperando você pagar pinga para ele, não. Ninguém oferece prato de comida. Agora, pinga, cerveja, todo mundo oferece. O que eu falei, o mundão oferece só porcaria, para não falar outro nome aqui, porque né, vai que o padre está me assistindo ali, né, aí me bate depois se eu ficar falando palavrão aqui. Né? Eu já falei palavrão numa parada passada aí, não sei se eu vou apanhar, mas. Gente, vamos prestar atenção nisso. Né? Porcaria o mundão sabe oferecer. Vamos tomar cuidado. Desliga a TV, dedique-se a dialogar com a família, ou em particular com seu cônjuge, com seus filhos. Saia com eles uma vez por semana, se abra. Seja um herói. Conte sua história, conte suas conquistas. Ouça as histórias dele, mesmo que seja aquela história que dá da bigorna, né? Você fala, esse jovem, né? Mas não dê bronca. Seja um conselho. E não tente ser superior. Se iguale, fique ao lado. Seja como um bom professor. Aliás, o dia dos professores foi ontem, parabéns aos professores. Mas seja um bom professor, vai ao nível do aluno. O bom professor faz isso. O professor que fica num patamar lá em cima não é bom professor, não. O bom professor é aquele que chega no aluno e traz o aluno ao conhecimento, à verdade. Seja um bom professor. Vai ao nível dele e vai trazendo. Evolua, faça seu filho evoluir. Faça aquele colega evoluir com você. Evolua com ele em coisas salutares.
Isso é ser humilde e ser sábio. Garanto para vocês que tomar remédio, tomar entorpecente, se entorpecer, ficar sem vida, garanto para você que vai passar. Ah, vai. Você vai ter menos, a despeito da profissão dos terapeutas, obviamente, os psiquiatras, mas são médicos, né? Você vai pro terapeuta, pro médico, porque você está com problema. Se você não tiver, para você, que vai ser muito melhor. Eu consigo entrar aqui, gente. Tá difícil aqui. Eu queria ver quem tá junto com a gente. A internet não tá funcionando do jeito que eu queria. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam recebendo a transmissão. Se tiverem com alguma dificuldade, por favor, digam. Façam os comentários. Ok? Surpreenda quem você ama com um pequeno gesto. Chore, desculpe-se. Diga que ama, que precisa dessa pessoa. Gente, não é ser fraco, né? Às vezes você chegar perto da pessoa que ama. Mas às vezes você não vai, né? Você não vai ter receptividade. Será que ela te ama? Será que vale a pena? Não sei. Ou será que essa pessoa também não está com problema? Encarne-se nela. Lembra que a gente falou? Reflita em cima dela, vê o que ela está sentindo, vê que essa pessoa, o que ela está passando naquele momento, às vezes ela não está passando um momento amoroso, ela está sofrendo muito, né? E às vezes criou uma carapaça, uma dureza, ao ponto de não amar de verdade, né? Se põe no lugar do... Isso é bom, né? Perdoar, ser perdoado, perdoar-se. Seja espontâneo, livre, transparente, não gravite em torno dos outros que pensam e falam de você. Você tá muito atrás do que os outros estão. Você não está vivendo sua vida. Você não está vivendo o palco da sua vida. Você não está vivendo a vida de verdade. O que os outros pensam de você não interessa. Se a pessoa gosta de você, ela vai trazer algo produtivo para você. Pode até trazer uma crítica, mas que seja construtiva. Agora, o que os outros estão criticando, falando... Vocês já imaginaram que Jesus foi criticado, gente? Lembra daquela história do Zaqueu? Como é que ele entra na casa de um pecador? Como é que ele entra na casa de um pecador, de um publicano? Todo mundo ficava murmurando, falando que Jesus era isso, estava na casa dos pecadores, entrava na casa de quem não era agraciado, né? Fazia a crítica fariseu, né? Chamava de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É bonita a lápide do cara, mas por dentro é uma podridão. Isso é sepulcro caiado. Jesus chamava os caras de podre, de hipócrita, na cara dura. Gente, Jesus era muito criticado, não agradou. E era o ser humano mais perfeito aqui na Terra. E ainda teve que dar chicotada, perdeu a paciência, hein? Você vê como nós humanos somos chatos que dá, né? Coitadinho. Perdeu a paciência. Às vezes precisa perder a paciência mesmo, às vezes precisa dar chicotada, lição. Né? Às vezes precisa. Então, não fica se atendo. Gente, duvide de críticas que não constroem. Lembra do DCD que a gente falou antes? Duvidar, criticar, determinar? Lembra disso? Duvide de críticas que não constroem. Critique aquelas mensagens negativas que não vão te levar a nada. Não vai depois recorrer ao remédio para aliviar. Ai, me criticaram. Ai, estão falando mal de mim. Ai, o que eu vou fazer? Não. Para ficar reclamando pro barman enchendo a cara. Isso é homem que faz, né? Mulher, infelizmente, a dependência dela é diferente. Ela vai pro seu, justamente pro seio da sua família ou no seu lar para se entorpecer. Mas não é confessando para aquele que não quer teu bem que você vai conseguir. Vai ao padre, vai ao sacerdote. Se você não é católico, vai ao seu pastor, vai ao seu conselheiro espiritual. Né? Vai recorrer a quem quer que você cresça. Mas não vai ficar contagiado por coisas que o mundão está te propondo, que vai te maltratar. Né? Duvide, critique, determine. Eu quero o meu bem.
Eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos. Por isso que é importante fazer uma autocrítica, saber realmente quem nós somos. Porque se eu estou tendo um defeito e uma pessoa me critica, ela quer que eu melhore, eu já sei que eu tenho esse defeito. Então eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar as coisas. Vou fazer um jejum daquilo que não presta na minha vida. Ah, eu falo muito palavrão. Então vamos trancar a boca, né? Vamos lá, quando você vai fazer o palavrão, Deus te abençoe. Você quer mandar o cara para aquele lugar, Deus te abençoe. Segura, né, a língua. Jesus te ama. Você quer mandar o cara para aquele lugar, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus te ama. Né? Benção. Se controle. Isso é jejum, tá, gente? Não é só... Tem aqueles caras que fazem jejum, né? Vou fazer um jejum agora, vou aguentar, vou comer, vou deixar de comer um ano fruta do conde. Não é jejum direito, né? Tem cara que vai falar assim, eu não vou comer, eu não vou deixar de comer aquela iguaria da comida da Indonésia durante um ano. O cara nunca comeu e quer fazer jejum, entendeu? Isso não é jejum, gente, isso é fingir. Não minta pra você mesmo. Faz jejum de verdade. Tá no trânsito, você xinga muito. Não xinga mais ninguém. Você não xinga, gente. Quando você não solta palavrão, a gente pratica um negócio legal pra nós. Vamos lá, gente. Tudo bem, pessoal? Se alguém quiser fazer algum comentário, infelizmente eu não estou conseguindo captar o vídeo. Uma pena. Queria muito falar com vocês, conversar com vocês. Vocês podem fazer também, não só no site da paróquia, perguntas, mas também como podem também fazer pela página da Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade, Boa Viagem, o perfil Vitor Paulo Ramuno. Tá? Tem essa página, a gente pode também, quando quiser fazer comentários, coloque suas perguntas, a gente puder, te responde. Amém? Deixa eu ver aqui. Queria muito poder entrar em contato com vocês. A minha internet está falando. Não sei se vocês estão recebendo, gente. Se tiver, por favor, falem. Ok? Olha, eu estou entrando aqui, mas estou vendo o meu da pastoral. Da paróquia eu não estou conseguindo visualizar, mas vamos lá. Vamos lá. Alguém está mandando uma mensagem para mim. Pode ser que estão falando, estão me xingando, eu não sei. Estou usando os 3 celulares e não estou conseguindo falar. Mas vamos embora. Eu vou pegar aqui, vou pedir licença para vocês. Nós vamos pegar o terço para a gente fazer. Lembrando que semana que vem nós estaremos, na sexta-feira, fazendo o 9º passo da oficina de sobriedade. Tá? Agora, fazer uma oração final. A gente falou antes que muitas vezes a gente não deixa Jesus nos conduzir. Vamos pedir para Jesus nos conduzir hoje. Ó, tô vendo alguém aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tá entrando gente, graças a Deus. Tô tendo contato, isso é bom, né? É bom ter contato com as pessoas. E a gente às vezes fica perdido, não confessa as coisas. Vamos pedir para Deus agora nos conduzir. Vamos pedir para Deus dádivas. Deixa eu ver quem está conosco aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar alguém. Tá parando um pouquinho, né, gente? Eu não sei, aqui o meu notebook tá ruim. Agora eu não sei como tá com vocês, tá? Mas agradeço muito vocês terem me seguido até agora, agradeço pela paciência, viu, gente? E mande sugestões. Que vocês quiserem que a gente melhore, a gente pode melhorar nas nossas transmissões. Amém? Vamos fazer muito de meditação. Agora, apaziguando um pouco o coração, pedindo para Deus o nosso impossível, lembrando que nós somos limitados, né? Sempre Jesus falou que o nosso fardo é pesado, mas o dele é pesado. Vamos trazer nosso fardo pesado para Jesus agora, pedindo para Ele nos conduzir, pedindo para Ele que Ele nos transforme, né? Ampare a gente nesse momento
difícil que nós estamos vivendo. É um momento delicado. Muitas pessoas estão muito agoniadas, estão muito sofridas, estão sofrendo muito. Jesus salva. Tenham fé, acreditem, depositem esse acreditar, essa fé em Jesus. Nessa semana nós fizemos o Padre dos Apóstolos sobre ele falando de professar a fé. Vamos ter fé nisso. Jesus salva. Vamos pensando agora. O que o Senhor faria no meu lugar nessa situação que estou vivendo? Projeta agora em mim a minha situação. Eu que hoje ouvi a mensagem, agora peço ao Senhor que projete em mim. O que o Senhor faria nessa situação que estou sofrendo? O que o Senhor faria no meu lugar agora? Vamos fazer a nossa primeira meditação. Jesus, ajuda-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, liberta-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, cura-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, conduza-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Jesus. 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 Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos fazer o encerramento da nossa reunião com uma prece de Pai Nosso e com uma Ave Maria. Lembrando que nós fazemos primeiro em latim, depois em português. Amém? Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et dimittimus debitoribus nostri, et nos inducas in tentationem, et libera-nos a malo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, bendita tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, na hora de nossa morte. Amém. Estivermos, sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ide em paz.
Fique com Jesus. Um excelente fim de semana a todos. Que Deus abençoe. Quarta-feira temos passo da Pastoral da Sobriedade, 9º passo, importantíssimo. Orar e vigiar. E na sexta-feira temos o nosso 9º passo. Até mais, gente.